Começando mais uma aula e hoje eu vou mostrar para vocês nessa aula como configurar a plotter de recorte, tá? A minha plotter de recorte é uma Portrait 3 e a gente vai fazer a configuração agora para a gente fazer o recorte lá nela, tá bom? Eu vou dar algumas dicas para vocês aqui que eu uso e que você pode encontrar alguns desafios nessa questão. Se você está iniciando agora, a sua plotter de recorte, ela vai dar alguns probleminhas, mas que são fáceis de resolver e com o tempo você vai pegando o jeito, tá bom? É na questão da sangria. A sangria é o corte perfeito. Às vezes você vai colocar aqui tudo certinho, fazer a configuração certinha, só que o que vai acontecer? A sua plotter não vai cortar certinho, ela vai cortar torto ou fora da linha. Isso acontece às vezes por quê? Por causa do jeito que você colocou a base de corte. Às vezes é por causa da máquina mesmo, às vezes ela não está de boa com você. Mas isso pode acontecer. Não se desespere, não adianta entrar em surto. Isso é normal. Às vezes acontece, tá? Mas eu vou te dar algumas dicas para caso isso aconteça, você conseguir resolver, tá? Vamos lá. A gente já fez todos os procedimentos necessários, né? A gente fez aqui a separação, né? Do personagem e aqui o fundo para a gente fazer o apliquezinho. Agora a gente vai vir em configurações. Aqui nessa parte de enviar é onde a gente envia para plotter de recorte cortar, se a sua máquina for uma silhuete, tá bom? Aqui, ó, tem já certinho, tá vendo, ó? Essas linhas vermelhas são aonde a minha máquina vai cortar, tá? Então ela vai cortar onde está vermelho. Eu vou vir aqui e vou mostrar para vocês as configurações que eu uso para fazer o corte no papel de 180, tá? Quando você vem aqui, ó, aqui está cortar, sem cortar, por exemplo, se eu não quisesse cortar esse violão, eu ia vir aqui e colocar sem corte. Mas como eu vou cortar o meu violão, né, eu vou colocar cortar. Aqui, ó, é para cortar somente a borda. Quando eu coloco aqui, ó, por exemplo, se tivesse algum desenho aqui, ó, que fosse, que tivesse vários detalhezinhos, eu clicava aqui, ele ia cortar somente a borda do detalhe, tá? Ele não ia cortar tudo. Então, eu venho aqui em cortar. Quando eu coloco aqui, ó, vocês podem ver que a linha engrossa, tá vendo? Então, ele vai fazer um corte mais profundo na borda, tá? Mas como não é o meu caso, eu vou colocar só cortar normal. Vocês podem ver que a linha até diminui. Aqui é para você escolher qual é a configuração ou papel que você vai usar. Aqui tem papel vinil, papel fotográfico, só que não tem configuração para papel de 180 gramas. Aqui só tem o papel comum, tá? Que é o cartolina lisa. Que muitas pessoas usam esse cartolina lisa. Mas eu não uso porque o corte não fica perfeito, tá? Pelo menos no offset 180 não fica bom. Então, eu uso o papel offset. Não tem essa configuração aí, tá? Você tem que salvar ela. Como que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, eu posso escolher aqui, ó, adicionar novo tipo de material, tá vendo? Aí ele vai te dar essas opções aqui, ó, para você escolher, tá vendo? Aqui, ó. Aí você vai vir aqui, você vai colocar o nome, tá? Tá vendo que ele tá aqui, ó? Eu vou clicar aqui em novo material, ó, nesse maisinho, e aí eu venho aqui e coloco o nome. Papel 180, tá? Não vou cadastrar aqui, gente, porque eu já tenho, tá? Aí você vai colocar o nome aqui e você vai colocar essas configurações aqui, tá? As configurações aqui são essas aqui, ó, do papel offset. Profundidade 6, força 30, velocidade 10 e passadas 1. Essas são as configurações que você vai colocar lá. E aí você vai clicar em salvar e pronto, já vai ter a configuração do papel 180. Sempre quando você recortar, ele vai estar aqui na listinha, tá bom? E aí pronto, gente, é só colocar o papel para rodar lá na máquina, puxar o papel na máquina e vai aparecer a opção aqui de enviar. E aí você vai estar enviando e fazendo
o recorte, tá bom? Esses detalhes eu quis mostrar para vocês aqui antes da gente fazer a nossa produção, tá? Para ficar mais simples para você entender como que é. Agora, na nossa próxima aula, a gente vai fazer a montagem desse topo, tanto com ele recortado na plotter, como ele recortado com a tesoura, tá bom?